O comunista disse que as eleições de 2026 no Brasil são uma farsa, vão ser uma farsa, porque vai ser tudo conluio e acordos e tudo mais. Vamos ver o que ele acha e como que ele explica, né? Essa opinião dele, essa ideia que ele tem sobre as eleições brasileiras de 2026, hein? Ó, estamos em janeiro ainda e o negócio já tá desse jeito, hein? Vamos ver. Meses para as eleições, né? E eu gostaria de fazer uma análise com você do que pode acontecer no ano que vem, na sua Sim. perspectiva, né? Eu acabei de. Você vê, o Lula, Ano que vem, deve ter sido porque o podcast foi em dezembro, provavelmente, né? com certeza, ele vai participar das eleições, né? O Lula é Uhum. fortíssimo candidato a presidente. Quem vai concorrer com Lula? Será que realmente o Tarcísio sai do estado de São Paulo? Ele é um possível candidato a presidente? Eu recebi informações aqui que talvez o Haddad saia do Ministério aí da Economia, né? Já me falaram até um nome possível para substituir ele, André Roncaglia, vai substituir Haddad, e Haddad sai para disputar o governo de São Paulo, né? Que, opa, então provavelmente Tarcísio não disputa lá, né? Tarcísio vai para presidente, então tem. Deixa eu fazer só uma observação rapidinho, gente. É uma coisa que assim. Eu já vi outros vídeos aqui no canal, né, do Gustavo Machado participando de podcast. Cara, ele é um gentleman. Ele não interrompe. No meio o Rodrigo, né, aí ele tá se preparando para fazer uma pergunta, né? E no meio dessa pergunta que ele tá fazendo, ele tá se explicando o contexto da pergunta, e ele tá sempre, ele faz micro perguntas no meio. Gente, desesperado do jeito que eu sou, eu já teria respondido essas mini perguntinhas, já todas elas, uma por uma. O Gustavo não. O Gustavo fica só, ele para, deixa o cara perguntar, deixa o cara fazer a linha de raciocínio. Aí ele fica, aham, e depois ele responde, cara. Eu acho isso impressionante, porque olha, a minha ansiedade não deixa não, viu, gente? Nome forte em São Paulo, colocam Haddad. Muitos estão Uhum. falando que o Lula esse ano vai baixar drasticamente a taxa de juros, que precisa incentivar, né, o desenvolvimento, as pessoas investirem. Qual análise você faz disso aí? Certo. Bem, em primeiro lugar, falando de eleição, a ideia, certamente, o partido a qual participa do PSTU, a gente vai apresentar candidatura. Ó, A gente quer disputar um. Ah, não sabia, ele é do PSTU. Aí, ó, tá vendo? Então descobrimos o partido do comunista e ele é do PSTU. Exatamente tudo isso que a gente tem conversando a respeito dos problemas estruturais do Brasil, do que tem que ser feito, né? Mas, claro, vamos ter conversas ainda. Eu sei que tem toda uma discussão aí, pessoas falando em unidades, frentes e tal. Isso vai ser discutido internamente ainda. Mas o mais provável é que a gente, ao ter um programa específico para apresentar, que diz respeito a essa caracterização do Brasil e o que deve ser feito, não para acelerar o processo, mas para ir em outra direção. É por isso que se fosse só acelerar o processo e já tivesse indo na direção que nós imaginávamos, aí, né, teríamos outras conversas. Eu não sou de fazer futurismo, eu acho que tem um desafio grande para a direita brasileira, não sei exatamente o que eles vão fazer. Tem uma direita consolidada no Brasil hoje, isso é um fato. Uma direita consolidada, com força no país, que tem os evangélicos um ponto de apoio muito grande. Isso pode estar tendo mudanças nesse. Realmente, né, galera? Olha, se a gente fosse pensar aí há um tempo atrás, né? E é engraçado porque, vamos pegar lá comecinho, né? Do século. Fernando Henrique Cardoso era direita no Brasil, né? Depois José Serra, o PMDB, o PSDB, né, na verdade, era direita no Brasil, né? Geraldo Alckmin e tal, né? Então, não tinha nada da direita extremamente consolidada, assim, né? E hoje tem, né? Muito claro, assim, uma direita consolidada no Brasil de até prefeitos, governadores, né? E tudo mais. Presidente, né? Essa coisa toda, mas isso não é algo que se muda de um dia para a noite. E é um desafio para a direita ver o que eles vão fazer. Já acena para ir Caiado, Zema, Tarcísio. Acho que Ratinho. O mais provável, pensa, é que eles se unifiquem em torno de uma figura dessas que se apresente com ar menos radicalizado, tentando pegar todo um setor no Brasil hoje que não é nem. sério? Mas aí, na minha opinião, não ganha. Assim, eu acho que isso funcionaria, eu acho que mais pra esquerda. Pegar um cara que não é muito radicalizado, assim, um cara mais brando, mais tranquilo, que eles veem muito isso na imagem do Lula, né? O Lula faz o meio campo ali, né, mais ou menos, né, pra esquerda, na verdade.
Mas eu acho que na direita não funciona essa água morna, assim. Eu acho que pra ter força de verdade, assim, eu acho que não funciona. Bom, vamos ver o que ele vai explicar disso. Eu achei que eles Bolsonarista, iam né, petista. apostar no mais radical, sabe? Tipo assim, Não. vamos É, aí, ó. segurança mesmo, ó. Sim, Segurança vai ser não. assim. Quem for a figura escolhida vai fazer esse discurso. Com certeza vão fazer esses discursos, né? Mas com aquelas coisas, aquelas teorias da conspiração bolsonaristas, aquelas coisas. É uma figura mais político tradicional, mas que de maneira oportunista se aposta desses elementos de direita. Não acho que seja alguém como o Nicolas Ferreira para essa eleição. É alguém como um Tarcísio, provavelmente. É o que eu imagino. Eu entendi o exemplo dele, assim. Pra direita, né? Ele tá analisando pra direita, no caso, né? Porque o entrevistador perguntou pra direita e pra esquerda, né? O que ele pensa, né? Então ele tá analisando pra direita. Pra direita, é isso mesmo. Eu acho um erro. Eu acho errado. Tudo bem, o Nicolas Ferreira não tem força, talvez não tenha força pra ganhar essa eleição, né, tal. Mas talvez seja melhor, sabe? Talvez seja melhor um nome mais pra direita, né? Talvez seja melhor um nome mais exagerado, assim, sabe? Agora, eu não sei se funciona bem pra eles isso. É um cara da É. direita. Que é o cara da direita. O PT O vai ser o Tarcísio Lula. é direito ou evidentemente. ele é onde o vento toca? Mas isso é muito mais pessoas que você imagina, o Robertinho. A maioria dessas pessoas são meros oportunistas. Ô, gente, pelo amor de Deus, galera. Geraldo Alckmin é vice do Lula. É que às vezes tem uma galera mais jovem aqui que acompanha o canal que não tá ligado em o que é um Geraldo Alckmin em serviço do Lula. Eu quero que vocês pensem assim, ó. Vocês pensem o seguinte: daqui 8 anos, vai. Vamos supor, vamos pegar um cenário, que é o que tá se desenhando mais ou menos, né? O Lula ganha a próxima eleição, agora esse ano, e aí ele fica 4 anos, vai até 2020, né? 17, como é que é? 27, 28, 29. Não, 2030. Ele vai até 2030. 26 para 4 anos, vai até 30 é a próxima eleição. Aí 30 ele não pode candidatar, né, e tudo mais. Enfim, vamos supor que ele passe bem de idade e tudo mais, que já é pouco provável que ele já dê bem de idade, né? Mas imagina o seguinte, que lá em 2038 vem o Lula de presidente e o Bolsonaro de vice. Sabe? Pra política do Brasil desse século é mais ou menos isso. Se você chega numa pessoa em 2008, sei lá, 2008, 2006, e fala pra pessoa assim, ó, é o seguinte... não fica brigando aí com a galera da tua família em volta, não, porque daqui 18 anos, daqui 14 anos, daqui 20 anos, o Geraldo Alckmin vai ser vice do Lula. A pessoa te chamava de louco, te xingaria e tudo mais, e é a realidade. Aí, ó, tá posto. Vou dar um exemplo para você, né? Pega aqui aquele carinha que virou vereador de São Paulo que eu debati lá, Pavanato. Vê o que ele falava um ano antes. Ele era um cara que Superman. Que pousava de liberal. Nem religião gosta. Liberal a lá MBL. MBL era liberal pra caramba, os aí caras o cara agora veio, tá... falou, pô, essa coisa dos evangélicos aí, pô, cara, isso aí tá dando muito voto. Não. Aparecer aqui, ficar fazendo aquelas dramatizaçõezinhas em relação ao aborto. Por isso que eu tive aquela reação com relação ao Murilo ontem, entendeu? Não vem que essas dramatizaçõezinhas. Não, mas no o caso do assassinato Murilo é de um- verdade, mano. Não, ele ali acredita mexe mesmo. pessoal pra Eu ele. acho que ele acredita É diferente do político que É tá diferente lá. do político. Aí você sim. vê o político só pra Isso, sinalizar a os caras virtude, né? mudam o discurso, aí de repente aparece um Superman da vida. Não, eu não ligava pra religião, não, mas agora eu estou frequentando a igreja, minha vida está se transformando. Cara, você vê a falta de sinceridade no rosto da pessoa. Também Isso aí, dá pra... E outra coisa, isso aí não engana ninguém, né, gente? Quer dizer, engana, né? Esse que é o problema, engana, né? É só chegar a época de eleição. Mas aquilo é Assim, você tá falando de um lado, oportunista. mas do outro lado tem toda a campanha. Você vê o cara lá na igreja, de joelho. Sim, Você vê nos grandes Também, líderes, né? Nos que também. estão lá dentro Também. das casas já, eles fazem isso. sim, É. então isso existe, sem dúvida. Mas não chego a cravar, tá? Direita versus Lula, não. Não chego, não. Porque eu acho. Opa! Não chego a cravar quem ganha, tá? Enquanto palpite, quem é favorito, Opa. quem não é. Não, Uhum. não cravo ninguém, não. Não cravo ninguém, não. Porque eu acho que depende muito do que acontecer no Brasil de agora pra frente. De agora pra frente. Muito. Eu, por exemplo, Inclusive as políticas que o Lula vai fazer esse ano. o que ocorrer no Brasil em função da conjuntura internacional que não está sob o controle dele. Que o Brasil não fez nada para que estivesse sob seu controle. Então, por exemplo, é vai dar para verdade, baixar a Ó, taxa de juros. gostei dessa análise dele. Caramba! Vamos voltar?
que o Brasil não fez nada para que tivesse o Brasil em função da conjuntura o que ocorrer no Brasil em função da conjuntura internacional que O que ocorreu no Brasil em função de uma coisa que tá acontecendo lá fora, não está sob o controle dele. que não tá sob o controle do Lula, no caso, né, do governo O brasileiro, Brasil não fez nada para que tivesse sob seu controle. e que o Brasil não fez nada para que tivesse a seu controle. Oh, muito interessante, né? É verdade, assim. Esse cenário em volta do Brasil aqui, né, independe muito do Brasil, mas que o governo brasileiro poderia ter feito mais para que esse cenário internacional tivesse a seu controle, né? Muito interessante, de verdade. Então, por exemplo, vai dar para verdade, baixar. Só que assim, eu já não acho que não. Ele tá assim, muito aberto, ó, veja bem, ó, toma todo esse cuidado, né? Já tem gente da esquerda que tá meio no clima de oba-oba, o Lula já ganhou, a direita nem definiu o candidato ainda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não acho que seja nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, mas se for depender de conjuntura pelo que vem se analisando, o Lula tá dando sorte, né? Reaproximou lá com o Trump, a questão das tarifas e tudo mais. A Bolsa Brasileira, né, tá crescendo, o nível de desemprego tá baixo. Agora, sim, a gente pode analisar esses números de uma maneira mais, como é que eu posso dizer? Tendenciosa para um lado ou para o outro, mas esses dados vão ser usados numa campanha. Então, é isso, né? Taxa de juros? Não sei se vai dar baixar a taxa de juros. As pessoas acham que o governo define a taxa de juros. Não é. É um mercado que tensiona a taxa de juros a estar alta ou a estar baixa. Depende. Mas o governo ele tem uma parcela ali que ele pode negociar com o mercado e falar, ó, vamos baixar aqui esse ano aqui, eu ganho, o ano que vem eu negocio, eu trago isso e isso para você, não? Mas o mercado é incontrolável, Rodrigão. O mercado é incontrolável. Quando eu digo mercado, não é o que as pessoas do mercado querem. Não existe a pessoa que pode conversar, Não existe decisão, a pessoa que se é pode uma conversar. decisão do capital. Vai conversar com o quem? É a capital que metafísica do decide por si capital, mesmo. como eu chamo no meu livro, tá entendendo? Essa coisa assim, vamos ver como está a saúde do mercado. Ou seja, são coisas incontroláveis. É um mundo feito por nós, mas que nós não controlamos. É isso. Então, o que significa isso na prática? Tal como está a reprodução da economia que nós não controlamos. Se eu baixar a taxa de juros, a inflação dispara, avalio que não. Vamos abaixar para ver. Tá entendendo? São ações que envolvem a capacidade de expansão ou não do capitalismo brasileiro no seu conjunto e que nenhum agente individual do mercado tem um controle sobre isso e nem o Lula. Vai conversar com Tá quem? entendendo? E o cara do Banco Central, ele só fica analisando os dados e fala: o que todo esse conjunto está me sinalizando é isso, vamos para cá. Tá entendendo? Tanto que o PSD passou 2 anos fazendo agitação contra o cara do Banco Central. Uhum. Porque era o cara escolhido pelo Bolsonaro. Aí trocou. Aí, agora é o cara escolhido pelo Lula, que inclusive vai ficar em 2 anos do governo posterior, seja ele quem for. Mudou a taxa de juros no Brasil significativamente? Não. Nada. Não. Quem controlava a taxa de juros é o cara do Banco Central? Não. Não. Mas tinha uma desculpinha ali, né? Era legal fazer Antes isso. tinha né? desculpa, porque agora eu posso Aí jogar fodeu. toda a culpa no cara que o Né, Bolsonaro nesse colocou. cara, E você pode aí olhar, ó. Inclusive, boa parte desses youtubers aí, eu teria que pegar de novo para refrescar minha memória, mas eu lembro vários deles que se diziam oposição a Lula, Eita. mas que ficava assim, passando panos quentes e botando a culpa no cara do Banco Central. E agora, que o cara do Banco Central que tá lá foi o que o Lula escolheu. Agora ninguém fala mais disso. Então, aquela esquerda que botava a culpa no Banco Central para poupar o Lula, agora não fala mais do Banco Central, porque tá lá o cara que o PT colocou e a política de juros é a mesma. Por quê? Porque nenhum governo controla a taxa de juros se você deixar o mercado trabalhar. Para você ter gerência sobre isso, você tem que controlar o sistema financeiro, as empresas estratégicas. Tem que ter Ainda regulação. assim, se você está fazendo a coisa circular pelo mercado, você ainda não tem um controle pleno sobre isso não. Tá? Mas nenhum governo controla o mercado. Ele é controlado. Né? É porque, assim, em 2022, o Bolsonaro, ele tomou algumas medidas aí, Drástico. né? O cara gastou muita grana na tentativa de se Dobrou eleger. o Bolsa Família, Né? sim. O Lula, ele fez promessa. É meio que. Esse negócio do mercado é verdade, assim. Não tem muito como controlar esse negócio da taxa de juros, é o mercado que controla isso, e o mercado é quem? Vamos do mercado. Não é um lugar físico, não é uma pessoa, né? É como diz. É como se fosse uma energia. O mercado é como se fosse uma energia, né? Sei lá se eu poderia dizer assim.
Mas uma coisa interessante da gente ver, né? O mercado, eles usam a taxa de juros para fazer uma regulação. Então, de maneira bem porca, tá? Que eu vou falar agora. Se tem um presidente que investe de um jeito X e o mercado gosta, ele usa a taxa de juros para potencializar isso. Se tem um presidente Y que ele usa o governo para tomar as decisões que o mercado não gosta, ele usa a taxa de juros para se proteger disso. A verdade é que o mercado nunca perde, né? Nunca perde, né? Também, tudo bem, a gente vive num país capitalista e no capitalismo tende a ser assim mesmo, né? Mas é essa regulação, né? E por isso que se fala, né? A taxa de juros é só para controlar a inflação? Não é, galera, não é. A taxa de juros, ela é uma coisa meio que abstrata, muito abstrata, assim, sabe? Não é só número, né, a taxa de juro. Tá tudo bem, você pode chegar na soma da divisão, do não sei o que, somar não sei o que, pegar o PIB, pegar não sei o que, chegar num número lá, né? Mas sempre vai ter análises diferentes de gente achando que a taxa de juro tá muito alta porque a gente tá fazendo. Ah, não, a taxa de juro tá muito baixa porque a gente tá fazendo, sabe? Então, enfim, é isso. De campanha e nenhuma das promessas foram cumpridas. Né? A população sente aí, a população vê. Né? Que nada que o Lula prometeu foi feito. Então muitos apostam que o Lula agora, para se eleger de novo, ele vai ter que fazer um investimento muito alto de capital. Vai ter que pôr muita grana no mercado. De onde que ele vai tirar essa grana? Eu acho que ele está jogando todas as fichas na isenção do imposto de renda até quem ganha R$5.000. Porque pouco. isso pega um setor... Pouco. Não, pode ser. Mas isso pega um setor que ele tem perdido muito eleitor. Esse setor da faixa de renda entre o que hoje é 2 e 5 salários mínimos, né? Ou até mesmo até 10 salários mínimos. É porque se é isenta até 5.000, evidentemente, se a pessoa ganha 10.000, ela vai ter metade do salário isento. Então tem algum impacto, né? Então ele está apostando todas as fichas nesse setor, me parece, tá? Se vai ser suficiente ou não, não sei. Eu acho que vai depender muito dos rumos da economia do Brasil, que por sua vez depende de fatores. Pela toda a dependência e desmantelamento estrutural do Brasil, como vai estar o preço do minério de ferro no ano que vem, tem grandes tendências de queda. Como vai estar o preço do petróleo e da Petrobras no ano que vem, tem grandes tendências de queda. Essas questões internacionais, como a coisa vai ficar para o agronegócio brasileiro, nesse ano acabou ficando favorável, tá? Porque, tirando alguns setores, como o café e tal, pela tarifa do Trump, mas vários outros se beneficiaram. Soja, por exemplo, a China parou de comprar soja dos Estados Unidos. O preço da soja subiu e essa coisa toda que aumenta os dólares aí na economia brasileira. Enfim, eu acho que tem vários fatores aí. Esse fluxo de moeda brasileira, por isso a questão aí do IOF, se o real vai desvalorizar ou não. Então tem vários fatores. Eu não duvido que pode estourar uma crise mais pesada no Brasil se todas essas commodities for para baixo. E se isso acontecer, dificilmente o governo Lula se reelege, na minha opinião. Por quê? Porque ele tem uma margem de apoio muito no limite. Tá entendendo? Mas eu não estou dizendo que isso vai acontecer, porque não acho que está determinado, tá? Se o Brasil conseguir manter uma leve, que nada disso tem que ter uma base estrutural sólida, tá? Manter uma leve aumento do emprego, mesmo com esses empregos flexíveis, como aconteceu no último ano. Se ele conseguir manter uma certa estabilidade econômica no próximo ano, ele tem boas chances de vencer a direita. Mas eu não cravo ninguém. Então, o negócio é assim, de verdade, eu acredito que o Bolsonaro perdeu a eleição dele para ele mesmo, na última. Não foi o Lula que chegou lá e ganhou, o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Isso aí, inclusive, uma boa parte da direita acha isso, né? O Lula vive o mesmo cenário, ele perde só para ele mesmo. Se ele controlar, ficar do jeito que tá, ele leva de novo. Entendo. Eu acho que tem fatores aí que envolvem o capitalismo brasileiro que ele não tem controle sobre isso. Eu sei, mas você acha que a grande massa embaixo tá confortável hoje, né? Com o tanto de emprego que tem. Não tá bom, mas não tá pondo a galera querer que troque. Não tá confortável, Robertinho, mas é aquilo que eu falei antes. A pessoa sempre analisa a sua situação baseada no quanto ela era antes. Então, assim, se tava uma merda muito grande, agora tá uma merda um pouquinho melhor, então a pessoa vê isso, né? Então, mas eu não acho que é aí que tá a grande dificuldade. A memória da galera é curta. Lá de cima tá desconfortável com o Lula? Porque é eles que vão organizar se ele ficou não é? Eu acho que tem uma divisão no grande capital brasileiro. Tem um setor pró-Lula, mas que não está disposto a
a se sacrificar, a se arriscar pelo governo, tá? Esse setor é mais aquele que envolve o mercado interno brasileiro. Como é o caso como eu falei, o Itaú, aquela coisa abstrata dos bancos, o Itaú está ligado ao mercado interno brasileiro. Até as federações das indústrias têm ali uma divisão também, mas é um setor que tem grupos lá dentro que tende para o governo brasileiro atual. Agora, eu acho que tem setores do médio capital, do agronegócio, do comércio, porque o comércio, o comércio de massas, parece que é um setor que depende muito do mercado interno, mas não. Aquilo ali é o que você precisa de consumir sempre. O supermercado é a última coisa que você vai cortar. Você está entendendo? Então, você tem que perder muita renda para não ter mais supermercado. Então, tem uma divisão no capitalismo brasileiro. Eu acho que tem setores que querem desesperadamente governos à la Bolsonaro e que esteja disposto a fazer reformas trabalhistas e ataques severos, assim, passando o patamar de exploração do Brasil no mais curto período de tempo para outro patamar, inclusive no campo, um trabalho análogo à escravidão, e acho que tem um setor do capital brasileiro que não apoia o PT sob nenhuma hipótese. Mas tem um setor do capital que apoia e que está ligado que são setores que dependem de uma melhoria no mercado interno brasileiro para se sobreviver. Essa é a dificuldade do PT. Muito boa análise, realmente. Faz um pouco de sentido, sim. Precisa, né? Tem setores que precisam mais que a galera tenha um poder de consumo bom do que outros, né? Pegou o exemplo que ele deu do supermercado, ninguém vai parar de comprar as coisas do supermercado. Água, distribuição de água, distribuição de luz, de energia, né? Elétrica, essas coisas ninguém vai parar de usar, né? Como é que você corta, né? Você corta ali, sei lá, uma cervejinha, você corta qualquer coisinha, mas coisas básicas não vão ser cortadas nunca. E esses setores que vendem o básico, eles vão, né, eventualmente num patamar de onde o Lula vencer, eles precisam que a galera tenha um poder de compra um pouco maior, né? Então, tem perdido cada vez mais espaço. Porque o mercado interno brasileiro está cada vez mais dependente do capital estrangeiro. Em todos os sentidos. Porque entra na cesta desse mercado interno, falei, empresas que nem precisam vir para o Brasil. Tá? E setores nacionais que estão nessa cadeia estão vendendo para empresas estrangeiras. Se você pegar o caso ali daquela menina, Elise Matsunaga, eram os donos de qual empresa? Da Yoki. O que eles fizeram com a Yoki? Venderam, só para dar um exemplo. Tá? E venderam para capital brasileiro? Não foi. Tá? Só para dar um exemplo. Aí, se o capitalista. Aí, o que vira o cara da Yoki? Se o cara é da Yoki antes. Peguei um exemplo aqui para materializar na cabeça das pessoas. Por que essa turma tende ao bolsonarismo? Se o cara é da Yoki antes, enquanto um capitalista da Yoki, ele dependia do mercado interno brasileiro. Se o mercado interno brasileiro contrai, a tendência do produto dele é ter uma retração. Ele está de olho nessas questões, ele vira um especialista nessas questões. Agora ele é um cara que tem 2 bilhões ou 3 bilhões em renda para poder investir. Para ele é mais importante agora ajuste fiscal, corte drástico dos gastos públicos, garantia, né, de pagamento dos juros da dívida que está que tá na base de toda a hierarquia financeira. Verdade. O cara da Yoki, que antes estava preocupado com o mercado interno, agora ele está preocupado com foda-se o mercado interno. Agora eu tenho 2 bilhões e eu tenho que garantir uma renda aqui e eu não garanto essa renda investindo produtivamente no Brasil mais. Muito verdade. Nossa. Um bom exemplo. Vou colocar ali no rentismo. E para garantir o rentismo tem que ter corte dos gastos públicos. Para isso eu quero Bolsonaro. O hotel que você tá hospedado, cara. O cara vendeu o hotel para uma rede de hotéis. Sim. Tá felizaço. Ligão, depois vamos comemorar aqui, vendi o hotel, uma rede, os caras de fora. E agora, meu irmão, vou colocar meu dinheiro a juros aí, não gero mais emprego, não invisto e vou ficar de boaça. Exatamente. Quando ele era o dono do hotel, ele tinha preocupações da economia brasileira que agora ele não tem mais. Ele tinha diversas preocupações quando ele era o dono do hotel. Diversas preocupações. Com relação ao município, com relação à rua. Se tem alguém consumindo, se tem cliente no hotel,
se a galera do Brasil tem condições de pagar a diária do hotel dele, né? Cliente, fornecedor, e é uma tendência energia. que é o próprio capital que cria, né? Não É o são as próprio pessoas. capital que cria. Você pegar o Robertinho agora, que tem um restaurante lá, falar, Robertinho, quer vender seu restaurante Isso. por um valor bacana, Isso é que dá pra tudo- você pegar essa grana e colocar no rendimento? Não quer, não. Isso é Não tudo quer, não. que eu tava gosto de tentando trabalhar, falar. o povo não entende. Eu Tá bom, adoro tá bom, trabalhar igual tá um bom. condenado. Legal, ó, tá vendo? Legal, ainda muito interessante, ainda deu um ótimo exemplo no final, né? Desse negócio de momento. Depende muito do momento da empresa que você tá, até mesmo entre a galera que é mais capitalista e tal, né? Qual que é o momento que você tá, vai depender de qual parte da política você quer apoiar. Vai ser aquela que vai te fazer melhor, vai ser melhor pro seu negócio ou vai ser pior pro seu negócio, né? Então, às vezes a galera acha que é hipocrisia, né, de algumas empresas e tudo mais, e de hipocrisia não tem nada, é só defender os seus interesses mesmo, né? Muito legal, gostei. Mais uma vez, parabéns ao Gustavo, ótima análise.